Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para você que quer mais produtividade e criatividade no empreender em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, da revista BR, e hoje estamos aqui com dois super convidados. Eu converso com Jonathan Albuquerque e Peu Magalhães. Juntos, eles têm negócios de destaque em Salvador, como o Purgatório Bar, um speakeasy listado entre os 500 melhores bares do mundo, o Red Burger, o Boteco Pirambeira e o restaurante Casa Irina, que se destacou pelo sucesso gastronômico e por abrigar a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Rapaziada, obrigado pela atenção, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. De última hora, pegamos ali, ouvimos a palestra aqui, um Congresso a Brasil, Mesa ao Vivo Brasília. Obrigado muito por estar aqui com a gente no Café e a Conta. Eu que agradeço, parabéns pelo instrumento de comunicação importantíssimo para donos de bares e restaurantes. E a gente está aqui super honrado e feliz de poder participar desse momento. Obrigado, faço das palavras de Peu as minhas. É uma honra estar do lado de tanta gente bacana. E eu até peguei a cola aqui porque, como eu falei, é um império do bem, assim. E uma coisa que eu queria era que vocês explicassem, tendo o Purgatório Bar como base, como que foi criado esse negócio voltado para o hambúrguer, a questão da coquetelaria, como que vocês foram construindo essas marcas e solidificando esse sucesso, só para contextualizar quem está nos vendo ou ouvindo aqui. Na realidade, tudo começou com a hamburgueria, né? Com a Red Burger, lá em 2016. Nós temos jornadas diferentes, mas todos apaixonados, a gente fala isso no nosso grupo, apaixonados por servir, né? Por servir e pela hospitalidade. E a Red começou em 2016, naquele momento do boom ali que existia da hamburgueria no Brasil, foi um pouquinho antes, foi nosso primeiro negócio, eu tinha 23 anos de idade, Jonathan estava em outro movimento também naquela época, e a gente criou um negócio que focava na construção da comunidade, né? Naquele momento, hoje é algo um pouquinho mais normal, as hamburguerias se parecem um pouco mais, mas naquela época a gente trouxe um conceito um pouco mais street, que o próprio cliente parecia que estava atendendo ele mesmo. Então a nossa ideia era tirar um pouquinho das amarras do atendimento de Salvador, que era conhecido como um atendimento muito ruim. Então a gente trouxe amigos para poder participar da hamburgueria e eles mesmos atendiam os clientes. Então a gente criou uma grande comunidade, era um lugar que todo mundo tinha voz ativa, né? Dizia o que queria, muda isso, tira aquilo. Então a gente criou um movimento bem bacana ao redor da hamburgueria. E aí lá para 2019, a gente foi abrir uma unidade que eu falei na palestra agora há pouco, que virou nossa unidade, que tem um camarote ao longo do carnaval, que é o Camarote Red. E essa unidade era uma unidade maior, de 200 metros quadrados, e lá tinha um bar muito bonito, que eu queria fazer e tal. Eu falei, porra, preciso fazer um bar foda, icônico. Não sei se pode falar palavrão, mas já falei. Como pode? E aí, tinha um cara famoso pra caramba no Brasil todo, um cara sem cabelo, careca e tal, famoso. Eu falei, quem é esse careca, meu irmão? E aí, chamei esse cara pra poder ser consultor da Red Burger. E foi aí que eu conheci Jonathan Albuquerque, no momento que ele ia fazer uma consultoria, e eu gosto muito de desafio, né? Eu sou o cara que gosta de ser desafiado e desafiar os outros. Eu falei, Jonathan, eu vou abrir um speakeasy, um bar escondido, focado na coquetelaria. E eu acho que você é um cara que tem que ser meu sócio, mas você tem duas opções. Ou você vira meu sócio, ou você assiste de camarote. E eu sabia que eu tava plantando uma sementinha ali da discórdia na cabeça dele. A provocação, né? Exatamente, exatamente. E aí ele foi, na verdade, eu fiz uma consultoria pro ex-sócio dele, tinha um bar chamado Pitaia lá em Salvador, e aí eu fiz a consultoria e ele me indicou, a gente acabou se conhecendo, e aí ele foi lá, né, no bar que eu tinha, né, que era o Hidden Speakeasy lá em Aracaju, que foi o segundo speakeasy do Nordeste, que também era uma proposta completamente diferente, porque era um bar pequeno para 30 lugares, enfim, não tinha... Que segue um pouco mais essa tônica do que a gente espera como speakeasy, assim. Isso, né? tinha senha para entrar, então o bar, na verdade o Hidden ele surgiu, que antigamente você não conseguia nem fazer reserva, era igual o Facebook. Você precisava ser convidado por alguém para ter acesso à reserva. Era bem hidden mesmo, né? No sentido de ser escondido ali. E aí aquilo ali criou, né, uma curiosidade muito grande no público de Aracaju. E aí uma coisa foi levando a outra, e aí ele foi lá, bateu lá em Aracaju para conhecer o Hidden, e eu acho que ele ficou maluco, tomou todos os drinks da carta. Saí assim, ó, torto. Como a senhora, minha esposa, tinha 14, eu era 15 drinks na carta. Falei, vou tomar esses drinks todos. Por quê? Porque ele criou um conceito que é muito bacana, que ele chamava de menu sensorial, menu provocativo. Onde todos esses drinks que eram autorais, e aí vem muito do que a gente fala e falou hoje, que transformando negócios através da experiência e como faturar mais através da experiência. Esse menu dele era um menu que todos os drinks autorais não revelavam os ingredientes. E eu sou, pra quem me conhece um pouco aí e me segue nas redes sociais, eu sou extremamente curioso, hiperativo, TDAH. Quando eu falei, meu irmão, não é possível que esse cara aqui vai me vender um drink e eu não posso saber o que tem dentro. Eu falei, meu irmão, não falo.
Falei, então eu não vou tomar, não tome. Falei, mas me diga o que tem, ele não vou dizer. E acabou que eu tomei Tu os quer 15 arrancar drinks. meu dinheiro sem saber, eu nem sei o que eu vou Só que consumir, eu achei né? aquilo genial, porque era uma... É um estímulo de confiança muito grande. Exatamente, e gerava uma provocação gigantesca na pessoa. Você tinha que confiar numa imagem que você estava vendo no menu. E se você não quisesse, tinha parte dos drinks clássicos. Mas para o cara que gosta da experiência, que gosta de ser guiado, né? E acho que quase todo mundo é movido por esses desejos. A pessoa fica em êxtase. E eu bebi todos os drinks da carta e falei, meu irmão, isso aqui tem que ser o menu do Purgatório, que é o bar que a gente ia abrir. E hoje é assim também nosso Agora menu. deixa eu elegantemente apertar um pouco vocês, até porque eu sei que vocês vão sair muito bem dessa provocação. A gente está falando aqui em pouco tempo de speakeasy, de menu sensorial, de experiência, e são todas palavras que hoje, em 2025, estão em voga, mas às vezes mal colocadas. Às vezes com uma pitada de charlatanismo, de canastrice, de eu vou jogar uma coisa aqui para arrancar o dinheiro do cliente lá na frente. Mas ao contrário, aí que mora a provocação, vocês souberam fazer isso com muita identidade e autenticidade. Eu queria que vocês falassem um pouco isso para os empresários que estão nos ouvindo, como não cair nessa armadilha de, por melhor que seja o intuito, não fazer algo com um cheirinho de charlatanismo. Eu acho que a primeira coisa é que eu sempre falo isso, a gente sempre escolhe o lado mais difícil de remar para a maré, a gente sempre escolhe o lado contrário. E aí acaba que essa escolha faz com que o nosso processo criativo, né, que eu sempre brinco que a criatividade ela é infinita, faz com que a gente estude mais, pesquise mais e dentro desse processo criativo vá criando gatilhos reais para os nossos clientes, transformando isso aí de fato em experiência. Então não é uma coisa que, tive uma ideia, não é tá assim. na modinha e vamos entrar. Isso. Isso é um ponto bem importante, que é, assim, existe experiência em todas as esferas e de todos os serviços, não só em bares e restaurantes. Então, quando você vai se conectar com o cliente, o meu cliente da Royal Charlotte, que é nosso licor de mel de cacau, como é que a gente faz para a experiência dos clientes ser diferente? Então, tem todo o storytelling que é verdadeiro, e é isso que eu ia falar agora. Royal Charlotte não é um nome que é bonitinho, porque é gringo, porque não sei o que, não. Royal Charlotte é um banco de areia, em frente a Canavieiras, de onde vem o nosso mel de cacau, no sul da Bahia, uma das regiões mais produtoras de cacau do mundo, já foi a maior produtora de cacau do mundo. Então, eu acho que um dos grandes pontos de diferencial da gente, quando a gente foca em experiência, é que, primeiro, isso realmente está no nosso DNA, porque não é fácil. Eu acho que todo mundo que se escolher se destacar por uma experiência só porque é legal e porque é uma modinha, ela não vai sustentar, porque fazer experiência dá mais trabalho do que não fazer experiência. Então, se você não é dessa teoria ou dessa linha, é melhor você não seguir, porque o cara que foca em experiência, a pessoa que foca em experiência, ele vai ter que se importar com o tipo do guardanapo, a gramatura do guardanapo, o tipo do papel manteiga, se for embalar um hambúrguer, como é que a experiência chega no cliente, por exemplo, só uma coisa boba. Quando você faz a reserva no Purgatório, quem fala com você para responder sua reserva não sou eu, nem Irina, nem Jonathan, nem ninguém. É Caronte, que é o barqueiro de Hades, que leva a pessoa para o céu ou para o inferno. Fazer reserva no Purgatório. Exatamente. Né? A experiência já começa ali, em né? todos os momentos. E isso é uma referência que é muito simples, tá na cabeça de todo mundo que vem da Disney. O Walt Disney fala isso. Todos os pontos de contato com o cliente têm que ser incríveis. Então, quem gosta de efeituar, quem gosta de surpreender o tempo inteiro, e tem um bichinho que pica a pessoa, que é o bichinho do anticonformismo ali, que você quer sempre melhorar, entregar mais. Se você é esse tipo de pessoa, experiência é um jeito seguro de você diversificar seu negócio, aumentar faturamento e fazer com que ele seja mais longevo. Sair do comodismo, né, Peu? Eu acho que você matou a charada quando você falou sobre o storytelling verdadeiro. Porque às vezes as pessoas, elas são bem intencionadas, mas elas derrapam ali fazendo talvez um produto ou uma marca que não vai se sustentar a médio ou a longo prazo porque tá surfando na modinha, porque não tem a essência do que o empresário quer passar. E aí, como é que faz para fazer esse storytelling? Quais são os caminhos do gato que você pode pular? A primeira coisa que a gente estava falando é você amarrar o conceito desde o início. Então, se você vai seguir esse conceito... Ser fiel a ele. Ser fiel a ele até o final. Então, o que eu vejo muito, principalmente em Salvador, no Nordeste, é que o cara ele abre um pub, né? Um pub inglês. E aí ele começa, obviamente, com rock, né? Pop rock, aquilo depois ali. Tá virando com dupla 6 meses, sertaneja. virou sertanejo, virou pagode, porque ele não mantém aquele conceito. O Purgatório nasceu com um conceito muito bem definido. Então, Dante Alighieri, é a Divina Comédia. Então, quando você entra no Purgatório... O céu, o Purgatório, o inferno... A gente teve o paraíso, mas não foi no mesmo lugar. A gente não fez o inferno por questões de cancelamento da rede social. Mas o paraíso o Purgatório é um homem que tem tem provocação. Tem uma provocação. Tem um brasileiro que criou, inclusive,
uma teoria de marketing chamada Sexy Canva, que ele fala que quando você brinca... Qual é a teoria? Sexy Canva. Sexy Canva. Que é quando você brinca com os desejos e com os pecados capitais, você cria uma marca irresistível. Se você brinca com os desejos, né, e com os sentidos, na realidade, com o olfato, enfim, e você brinca com os 7 pecados capitais, com luxúria, inveja, tararará, você cria um produto que é irresistível. Se você parar pra pensar, tem um pouco de verdade. Não tem que ser, obviamente, exagerado, mas tem um pouco de verdade. E aí uma coisa que você falou aqui, e Jonathan falou também que é bacana, é um exemplo do Pirambeira, por exemplo. Na Pirambeira, tanto Pirambeira quanto Caseirina. No Pirambeira, a gente tinha tudo pra fazer um boteco grande, que tem música também, botar um sertanejo, botar um pagodão, como a gente chama na Bahia, mas a gente resolveu por um caminho mais difícil. A gente tem uma roda de chorinho todo sábado e todo domingo. É um produto que é menos popular para o público jovem, que é o público que tá mais querendo sair pra balada e tal, etc., do que o chorinho. Só que o chorinho, meu irmão, toca num público que é carente, que tá abandonado, que é um público que tem grana, e que é um público que enxerga de verdade aquele lugar e aquele movimento como algo legal e é constante. E assim a gente criou um movimento que todos os sábados e domingos, aos almoços, a gente está ultra lotado de um público 40 a mais, que ama a nossa roda de chorinho, que vem para tomar um chopp, consumir seu uísque, comer uma carne de fumeiro, enfim, nossos petiscos, e não é necessariamente aquele caminho normal que seria botar uma o mais banda. óbvio ali, né? Exatamente. A linha reta a seguir, né? O chorinho, ele tem essa questão de remeter à época do ouro da boemia, né? Exatamente. Que tem a ver com a identidade do Pirambeira, pelo Uma que das vocês estão coisas falando. mais incríveis do Pirambeira hoje é que o Pirambeira é 4 meses, mas se você perceber o público que vai lá no sábado e no domingo por volta de meio-dia e meia, é o público recorrente. A gente já consegue entender o público que tá lá todo final de semana, porque quer ouvir um chorinho incrível, uma banda incrível, então o cara se sente bem e traz. E aí, fazendo um parêntese, né? A gente acabou esquecendo de falar lá no palco, foi a Sexta dos Organizados, que é um fenômeno em Salvador, no Pirambeira. Eu vou deixar a Peu falar em Salvador, a gente tem uma resenha que a gente fala sexta-feira, no Brasil todo, sexta-feira, meio-dia, a partir de meio-dia, quem não fez, exatamente, você conhece mais da gente. E é aquele negócio. Depois de meio-dia, meu irmão, quem trabalha é desorganizado. A gente resolveu fazer uma resenha, porque é sexta-feira, e aí tudo na vida tem um porquê. Sexta-feira, a gente, no almoço, o público que poderia frequentar a gente em teoria, ou era um público que estava mais de boa, ou o público que é executivo ali na região, que vai almoçar e volta. E a gente resolveu apostar nesse contrassenso. Falou, vamos apostar no cara que realmente é organizado, ou que é autônomo, ou que é empreendedor, que dá um pau da porra, mas sexta-feira no almoço ele pode se permitir vir. E aí criamos a Sexta dos Organizados, provocando a população. Falou assim, meu irmão, quem não é organizado é duro ou chora. E aí falou, na Sexta-feira dos Organizados, o primeiro barril de chopp é por conta da casa. Então os primeiros 200 chopps e mais uma saideira pro bar inteiro é por conta da casa. E aí virou um fenômeno. Já tem 4 sextas que a gente lota todas as sextas, 11h30 da manhã. Tem uma fila gigante no Pirambeira por causa da Sexta dos Organizados. Eu acho que, sem ser brega ou clichê ou elitista, vocês conseguem trazer um ar de exclusividade, é uma brincadeira, né? A pessoa, pô, eu sou organizado, então eu posso ir, né? E ele mesmo se dá esse carimbo, né? E a gente é um carimbo que não se leva a sério, não é alguma coisa assim. E a gente brincou muito com isso na rede social, porque tinha uma galera falando assim, mas eu tenho que trabalhar. Mas tem uma galera que trabalha no sábado, no domingo e não trabalha na sexta. Em BH tem um lugar que é um samba segunda-feira, meio-dia. Porque é a galera que trabalha aos sábados, domingo é cabeleireiro. Perfeito. Que aí ele tem o dia de folga na segunda, né? As pessoas enxergam esse gap e trazem soluções para isso. E na realidade você tem que construir uma solução, e eu acho que é muito sobre isso. Hoje nós somos talvez construtores ou criadores de soluções, né? Construtores de soluções criativas para a sua necessidade. A minha necessidade era lotar sexta-feira no meio-dia. Se a sua lotar na segunda, cria uma brincadeira, alguma coisa que se conecte verdadeiramente com o seu público na segunda. E aí, fazendo um gancho pro Caseirina, que é nosso restaurante italiano, a gente foi abrir um restaurante italiano numa cidade que consome muito comida italiana e que os restaurantes italianos têm 50, 60, 70 anos de idade. Então, era arriscadíssimo a gente abrir um restaurante nesse lugar sem ter uma história muito grande. E como é que eu ia competir com um público que já estava super fidelizado naquele cara lá que tem 70 anos de tradição, sem ter essa tradição também já construída? Resolvemos construir um gatilho, que foi a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Eu sabia que isso ia gerar, e aí a gente já pelo excesso de petição do processo criativo, a gente sabe o que gera gatilho nas pessoas, a gente faz alguns testezinhos no público mais próximo da gente, e aí foi a ideia de Irina e minha, que Irina é minha esposa, né, italiana, ucraniana, ela foi além de ser sócia, dona do negócio junto com a gente, ela foi a inspiração para o negócio. E a gente pensou, velho, temos que construir alguma coisa para um público que, de acordo com a pesquisa, salvo engano, foi da USP, é o público que mais define destino num grupo de amigos, é o público feminino. E onde é que esse público gostaria de estar? Qual a experiência que eu posso fazer para poder
obrigatoriamente trazer ele para cá sem ter que gastar nenhum dinheiro a mais de marketing. E aí surgiu a ideia de fazer a fonte de Aperol Spritz, que é o drink favorito de Irina, por sinal, com esse gênio aqui também, que é o melhor Aperol que eu já bebi na minha vida, e todo mundo que já foi em Salvador e bebeu Aperol no Caserina fala sobre isso. E foi um fenômeno, velho. Assim, é uma coisa que não tem como explicar. É difícil. Hoje talvez seja muito fácil falar das experiências dos nossos restaurantes, porque hoje eles são 4, mais uma operação do Royal Charlotte, etc. Mas lá atrás parecia loucura e parecia que a gente estava focando em excesso num processo que saía do produto. E aí vou lhe dizer um outro ponto também, né? Existem alguns tipos de empreendedores no AIB. Tem um empreendedor que ele veio sem nenhuma experiência gastronômica pessoal, e tem um chefe de cozinha, bartender, cozinheiro, etc., que empreende. E essa galera, por exemplo, da parte de bar e restaurante, lá atrás, olhava pra gente com maus olhos e falava assim, mas pra que você tá querendo fazer alguma coisa fora do prato, fora do coquetel? Poxa, o prato tá perfeito, não. Você vai Que é a tirar questão o do brilho. conformismo que vocês falaram. Exato. Né? A zona de conforto. E vai tirar o brilho do ponto. Eu falei, meu irmão, não é tirar o brilho, não. Eu preciso me diferenciar, senão eu vou morrer em algum momento. Me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente a diferenciação que vocês tiveram com a Irina era aliar sofisticação e modernidade, né? Para sair dessa concorrência que já tinha uma história construída, Perfeito. legítima. Sem já perder tinha... as raízes também, né? Sem perder as raízes. O Caserina tem uma tradição. Acredito eu, inclusive, que ele seja extremamente tradicionalista com relação à comida italiana, mas a gente sabia que seria um pouco mais arriscado a gente apostar naquele modelo de italiano mais sisudo. Então, ser moderno não era só legal, era necessidade de diferenciação. Criar algum gatilho que trouxesse foco pro negócio, não era só para ser bacaninha, legalzinho, era para gerar faturamento. E foi um grande fenômeno, o Caserina lota todos os dias. Porque também não dá para romantizar, né? Existe muito Exatamente, estudo, sim, existe exatamente. E dá muita mais estratégia trabalho. por trás, existe muito coração, mas existe muito Perfeito. cérebro também, E né? aí um ponto, desculpa, Não, Doc, imagina. só para falar assim, eu não acho que todo negócio tem que ter a experiência mais imersiva do mundo. Acho que depende. Você vai vender coco. Pô, irmão, não precisa ter a experiência mais imersiva do mundo, mas é o que a gente falou na palestra. O que é que dentro do seu negócio tem de experiência única que faz o seu negócio ser irresistível? Eu fui tomar coco outro dia, não lembro de que foi, e o cara corta uma partezinha do coco e faz o carimbo que a gente usa no coquetel. Ele botou o nome dele ali, era, sei lá, Zé do Coco. Carimbou Zé do Coco. Falei, porra, me deu vontade de tirar foto desse cara aqui. Tirar uma foto do Zé do Coco. Alguém vai ver na minha rede social que eu tirei foto do Zé do Coco. Onde é que toma esse coco aqui? Então, às vezes, é uma coisa muito mais simples e mais barata do que fazer uma fonte de Aperol Spritz, do que fazer um bar super elegante de coquetéis como Purgatório. Mas é tentar encontrar no seu negócio uma experiência que te E diferencie. tá atento aos detalhes. Então, dentro dos nossos negócios, a gente tem uma brincadeira, uma coisa super simples, né? Então, todo mundo que vai no Pirambeira, ou vai no Caserina, ou vai no Purgatório, eles recebem um shotzinho de boas-vindas, que é um shotzinho... Welcome drink. Que na verdade é um welcome shotzinho, shot. né? Um welcome shot e uma besteirinha que é pra poder ser a primeira mordida ali. Então, no Caserina tem Uma pipoca de parmesão, Pipoca de de grana parmesão. padano. No Purgatório a gente tem uma Folha de arroz folha de arroz frita. temperada. E no Pirambeira a gente tem um Torresminho. torresminho de bacon maravilhoso. Você já quebra um possível mau humor do cliente Perfeito. ali, né? Você já fideliza ali, E além você já disso, meu deixa amigo, ele Todas o as contrapeso entradinhas ali. são salgadinhas. Então, Aí ela tem já, um ó. salzinho, salivação, batendo Na tempo. hora. Já passou o cara do chopp, ele já pegou o chopp, ele já pediu um drink, enfim. O álcool, por exemplo, aqui, que foi essa ideia que a gente teve, a intenção é muita gente vai pro bar ou pro restaurante e fala assim, hoje eu não vou beber. Mas você recebe alguma coisa de graça, uma bebida alcoólica, você fala, opa, eu não ia beber, mas já que me deu de graça, eu vou beber. Uma vez que você bebeu, meu irmão, no Brasil de lei seca, você fala, ó, vou ter que beber, vou de Uber pra casa e vou pedir um vinho, vou pedir um Aperol, vou pedir um coquetel. Pois é, agora falando aqui já pra gente já ir encerrando, Pirambeira, pra mim, eu acho engraçado porque você subverte a ordem, né? Como já diria outro Caetano Veloso, outro baiano, né? Algo está fora da ordem, né? Porque o pirambeira, ele tem assim, você é um pirambeiro, né? Tipo, você é um mulambo, você é um cara que mexe com umas traquitanas ali e tal. Eu acho muito interessante esses negócios de sucesso que subvertem essa ordem e colocam ali um quê de provocação também, um quê de simplicidade. Aí eu queria que vocês falassem um pouco dessas estratégias que não precisam reinventar o mundo, que é do passador de chopp. Do colarinho. Não, a questão, principalmente do Pirambeira, de fato, Peu sempre vem com os nomes, né? Ele é o gênio por trás da rede aí, o diretor criativo em relação à parte de marketing, ele já vem com os nomes. Então, lá atrás, quando ele falou, já tem um bar, vai se chamar Purgatório, e é isso aqui, já era. O Pirambeira, tem outro bar também que já tá para sair também, que já tem o nome. Eu acho também que tem um ponto bem importante para você, que é empreendedor de AIB. Eu tenho uma dica assim, primeiro você tem que
assumir que a vida do empreendedor é ser corajoso, é ter coragem. O que eu acho que acontece hoje em muitos bares, para muitos botecos, falando de boteco especificamente? Ter um passador de chopp, para muito empreendedor, é um risco de perda do líquido. Só que muitas vezes isso vem de uma visão um pouquinho mais curta, de não entender que até aquela perda possível do chopp, ela tem que estar no custo do seu produto. Então, o que a gente fez? A gente falou, velho, eu vou arriscar alguns chopps para poder tirar uma das dores que eu, como cliente, tenho, que eu fico revoltado, que é fazer isso aqui, ó. Eu odeio fazer isso no restaurante. Meu irmão, isso me dá um nervoso mortal. Por exemplo, você tá pedindo um favor pro cara. Por favor, me atenda. Exato. Falei, bicho, isso é absurdo num bar. É um produto que eu não faço. A cervejaria já me entrega. Então eu não posso ficar perdendo tempo. Então a gente resolveu ter o passador de chopp, que obviamente a gente não inventou essa roda. Isso já existia em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a gente entendeu que junto com o BH, junto com esse resgate nacional do boteco... né? Sim, o simples funciona, né? Exatamente. A experiência tá no simples. Só que muita gente não aposta. Eu acho que eles não apostam porque acham que vai ser menos vantajoso, ou mais custoso, ou mais trabalhoso ter essas pessoas, porque eu tenho 2 passadores de chopp, e meus passadores de chopp ganham bem. Eles estão me vendo aqui, eles ganham bem. Eles ganham por chopp vendido, além de 10%, além de salário. Enfim, então, é o cara que é o coração do nosso negócio, e ele precisa estar muito feliz, ser a cara do boteco, e ele precisa ser uma máquina. Por quê? Porque o cara não pode levantar a mão para pedir chopp. Ninguém mais no Pirambeira vende chopp levantar a mão, além do passador de chopp. Então, assim, também ter um pouquinho de coragem daquela coisinha que é óbvia, que você fala assim, acho que isso aqui funciona. Testa, arrisca, se não der certo, volta atrás. Isso é a nossa vida como empreendedor. Quantas vezes a gente fez coisas que, quando a gente fala a nossa história, né, parece que a gente só acerta. A gente erra pra caramba, bicho. Então, testa alguma coisa, conversa com as pessoas do setor. Testa, erra, corrige rápido e vai pra funcionar. Exatamente. Funcionou, vai pegando, vai melhorando. É simples, parece que é empreendedorismo de PowerPoint, né? Mas funciona. Mas funciona. E a gente, todo mundo do grupo se conecta muito bem porque ninguém consegue ficar na zona de conforto por muito tempo. Então, tem uma tatuagem aqui que é que sua zona de conforto vai lhe matar. Então, meio que... não que a zona de conforto seja ruim, mas... Para empreendedor, eu acho que você tem que estar o tempo inteiro pensando em coisas novas, em gatilhos, para poder estar atraindo o público, porque a roda precisa continuar girando e ela é eterna. Né? Então... eu passei são 10 anos de grupo, né, como um todo. E logo quando eu comecei, eu tinha uma visão, para finalizar aqui esse ponto, que às vezes você podia ter um ano que você não estava crescendo tanto e tal. E depois eu entendi por quê, que no ano que você não cresce, você está decrescendo. Assim, infelizmente, principalmente na nossa economia de hoje aqui do Brasil, que eu acho que tem seus prós e contras, coisas boas e coisas ruins, a gente precisa crescer, né? Você não tem que querer expandir necessariamente, isso é uma escolha, a gente quis desde o começo, eu quis desde o começo ter um grupo multimarcas, né? Sempre foi meu sonho, mas a gente entendeu que crescer ele não é opção, assim, para o nosso meio. A gente precisa cada ano estar se reinventando, tá melhorando, não é só crescer resultado, é crescer, alcançar mais pessoas, né, em mais momentos, e acho que é um pouco disso também. Excelente. Jonathan Albuquerque e Peu Magalhães, Purgatório Bar. Queria agradecer demais a presença de vocês, a atenção aqui. Eu tive que puxá-los aqui do palco, porque eles estavam numa coisa meio One Direction, Beatles ali. Coisa... Nem tanto. Obrigado muito por ter... Santana, aí a galera vai tirar foto. Obrigado demais por tê-la recebido a gente. Obrigado, irmão. Obrigado. Mais uma vez, parabéns por esse projeto, de verdade. Quero compartilhar cada vez mais, isso é bem importante. E uma coisa que me pega muito, chega um momento da sua vida empreendedora que o melhor jeito de você aprender é escutando outros empreendedores e pessoas que já erraram, que você tem que errar, para você talvez não errar tanto. Então eu acho que isso aqui é muito importante, esse espaço. Parabéns pela iniciativa. Bom, pessoal, é isso. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, podcast que transforma informação em produtividade. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. No estúdio comigo está Lucas Bruzzi. Na redação temos Yasmin Paulino e Brenner Mouroli. O audiovisual fica por conta de Paulo P. Silva e João Manuel. Um abraço e até a próxima.